O ponto aqui é que vocês estão sob o cerco dos sodomitas da Babilônia e Gomorra desde 11 de março de 2020 e o cerco não acabou. Mas muitas pessoas acreditam que o cerco acabou. Meus amigos, se vocês entenderem para onde estamos indo hoje, vocês não irão dormir na igreja. Vamos dar uma olhada aqui em Lucas capítulo 19, vamos dar uma olhada no versículo 28. Somos informados, meus amigos, no livro Desejado de Todas as Nações, na página número 83, que devemos passar por uma hora pensando a cada dia e contemplando a vida de Cristo, que devemos levar ponto a ponto e deixar a imaginação agarrar cada cena, especialmente as finais. Então, em qual cena devemos focar especialmente? As finais. E Lucas 19 nos leva a uma cena final. E nesta cena final a Bíblia diz que nossa confiança em Cristo será mais constante. Você não ficará preocupado e estressado, deprimido. Nosso amor por Ele será grande. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós devemos ser mais profundamente imbuídos de seu Espírito. Amém? Seremos selados e devemos aprender a lição de humildade e penitência ao pé da cruz. Em Lucas 19, versículo 28 até o versículo 38, isso é chamado de entrada triunfal, em que Cristo está cavalgando o burro em Jerusalém. Esta é a última semana do ministério terreno de Cristo, é uma cena final. Olhem agora para o versículo número 41. E quando ele se aproximou, ele contemplou a cidade e chorou sobre ela. Sublinhem a palavra cidade. Ele não disse para ir para a cidade, ele contemplou a cidade e chorou sobre ela. Versículo 42, dizendo: Se tu soubesses, pelo menos nesse teu dia, as coisas que pertencem à tua paz, mas agora essas coisas estão encobertas de teus olhos. Agora peguem seus lápis, eu quero que todos vocês sublinhem essas duas palavras nos versículos 43. As palavras são trincheira e cerco. Trincheira e cerco, que são meios de cercar. Vejam o versículo 43. Porque dias virão sobre ti em que teus inimigos, ele destaca inimigos. Quem é para o povo de Deus os principais inimigos nos últimos dias? É o papado. Teus inimigos lançarão uma trincheira sobre ti, e te sitiarão, e te manterão em cada lado. Vou voltar ao versículo 43, mas permita-me focar no versículo 44, porque os pais, as famílias precisam se preparar. Versículo 44. E te colocarão no chão, a ti e teus filhos que dentro de ti estiverem, e eles não deixarão em ti uma pedra sobre a outra, pois tu não conheceste o tempo da tua visitação. Foi isso que fez Jesus Cristo chorar. Os inimigos estavam vindo dentro de 40 anos dessas palavras. 40 anos aproximadamente, 39 anos ele estava chorando porque seu povo estava despreparado. Crianças estavam despreparadas, jovens estavam despreparados. Voltem para o versículo 43 agora. Quais são as duas palavras que eu peço gentilmente para sublinhar? Quais são as duas palavras? Trincheira e sítio. Alguém sabe o que significa a palavra trincheira? Agora não digam apenas uma vala, trincheira, inimigos na trincheira militar. Meus amigos, uma trincheira é um cerco. A mensagem final de Cristo na última semana de seu ministério na terra. Ele pregou sobre algo que vinha, e o que era, meus amigos? Uma trincheira, um cerco, um sítio. Venham comigo para 2 Samuel, capítulo 20, e olhem cuidadosamente para o versículo número 15. Versículo 15, e diz: E eles chegaram e o sitiaram. Um sítio é um cerco. E cercaram ele em Abel. E eles ergueram um aterro contra o quê, amigos? A cidade. E este ficava dentro do quê? De uma trincheira. Um cerco, uma trincheira. Ficavam cercados pelos inimigos. O inimigo lançará uma trincheira ao seu redor e sitiará. Voltem comigo para Lucas 19 agora. E vá para Lucas 21, versículo 20. Vocês chegaram lá, meus amigos? E diz, versículo 20. E quando vocês virem Jerusalém, qual é a próxima palavra? Cercada com exércitos, não conjecturem. Diz que você conhecerá a desolação, a destruição, o fim do tempo da graça. Está claro que uma trincheira é um cerco, isso faz sentido? Agora alguém está perguntando ao pastor, o que significa sitiar?
O que significa sitiar? Vamos pegar a Bíblia e veremos várias definições para a palavra sitiar. Número 1. Um sítio representa uma época de guerra. Um cerco é uma época de guerra. Vou provar a vocês que estamos nos primeiros estágios de um cerco na América. Estamos sendo sitiados em um tempo de guerra. Olhem comigo, 1 Reis capítulo 20. Para onde estamos indo, meus amigos? Vejam o versículo 1 e, por favor, façam algumas anotações. Este é um estudo bíblico que vocês podem dar a mentes inquisitivas, especialmente para pessoas que estão assistindo aos eventos atuais e estão perguntando o que todas essas coisas significam. 1 Reis capítulo 20, olhem atentamente para o versículo 1 e diz: ouçam bem. E Ben-Hadad, o rei da Síria, reuniu todo o seu exército, e havia 32 reis com ele, e cavalos e carruagens, e ele subiu. E o que agora, amigos? Sitiou Samaria, e o que? Guerreou contra ela. Então, o que é um cerco? É um tempo de que, meus amigos? É um tempo de que, meus amigos? Um tempo de guerra. E essa é uma definição bíblica. E hoje quem principalmente sediou Jerusalém após a morte e sepultamento, ressurreição e ascensão de Cristo no ano 1870? Quem sitiou Jerusalém? Roma. O Império Romano, sob Titus, o general romano, Roma. E cujo poder surgiu do Império Romano. E quem é o chefe dos inimigos de Deus nos últimos dias? É o papado. Vamos comigo agora para 2 Reis 24. Uma segunda definição para um sítio, guerra, cerco. Um cerco também é um momento em que o inimigo vem para tirar a terra e subjugar as pessoas, oprimir as pessoas, controlar as pessoas. Este é um tempo de cerco. 2 Reis capítulo 24, olhem para o versículo 11. Amigos, eu quero que vocês prestem bem atenção hoje. Seus olhos serão abertos para o tempo em que estamos vivendo. Jovens e idosos, versículo 11 de 2 Reis, capítulo 24, diz: Nabucodonosor, rei de quem? Babilônia. Sublinhem Babilônia, porque vocês terão que ensinar isso a outras pessoas. Rei da Babilônia veio contra a cidade e os seus servos fizeram o quê? A sitiaram. A cidade, Jerusalém, eles a cercaram. Versículo 12. E Jeoaquim, o rei de Judá, saiu para o rei da Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus oficiais, e o rei da Babilônia o tomou no 8º ano do seu reinado. Que coisa, que visão! Então, em uma época de cerco, os inimigos controlam a nação, vocês percebem? Conseguem ver, amigos? Ele controla e mata o povo dessa nação. Observem o versículo 13, porque vou mostrar a vocês que esse cerco na Bíblia é um tipo do que o Papa Jesuíta Católico Romano está cometendo pecados oficialmente desde 11 de março de 2020. Antes de ir para o versículo 13 de 2 Reis 24, observem. É o rei de qual nação que sitiou Jerusalém e Judá? Qual nação? Muito bem, Babilônia. E quem é a Babilônia moderna? Quem é a Babilônia moderna? Vocês estão vendo o meu ponto? Amigos, vocês sabem disso. Todos esses textos vocês conhecem. Babilônia é o papado, vocês sabem disso. Então, o que vocês veem, o que a antiga Babilônia estava fazendo nos tempos bíblicos, é o que a Babilônia moderna vai fazer. Faz sentido, meus irmãos? Vocês conseguem ver isso agora? Faz sentido? Olhem para a tela. Aquela escritura no capítulo 18 de Apocalipse, versículo 10 a 14. Vamos conectar o que o papado diz que começou a fazer e continuará a fazer, como Nabucodonosor fez quando cercou Judá. Vejam o versículo 13. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele carregou dali todos o que, meus amigos? Os tesouros da casa do Senhor. E se vocês continuarem lendo, ele levou todos aqueles tesouros de volta para a Babilônia. Vejam o versículo 15, última frase do versículo 15, última frase. E os levou cativos de Jerusalém para a Babilônia. Um cerco. O inimigo Babilônia assume o controle dos tesouros naquela terra. Então, o que é a moeda digital? Não. Vocês não estão me ouvindo, meus irmãos e irmãs. O que é a moeda digital global agora? Esta manhã eu mostrei o vídeo, ontem eu reproduzi o vídeo, quinta-feira eu reproduzi o vídeo.
O FMI, o diretor-gerente do FMI, disse que as moedas nacionais digitais não são suficientes, não atendem à necessidade. Queremos uma moeda digital do Banco Central Global e apenas um órgão, a Apex, governará tudo. Vocês percebem onde estamos? Estamos num cerco. Controlem o poder econômico da América e de todos os outros países sobre os quais estamos. E o Papa pediu uma nova ordem econômica pós-pandemia de 11 de março de 2020. Onde nós estamos? Num cerco. Examinando a Escritura agora, capítulo 18 de Apocalipse. Eu disse a você que seria uma lição séria, amigos. Muito, muito séria. Eu gostaria que, em um futuro próximo, pudéssemos alugar um salão em algum lugar no centro da cidade e chamar a comunidade para vir e ouvir isso, e podemos conectar essas coisas com a reforma de saúde, vitória sobre o pecado e a justiça de Cristo, e dicas de sobrevivência, amém? Porque as pessoas pensam sobre essas coisas, o que todas essas coisas significam. Estamos no cerco, amém? Olhem para a Escritura aqui, que é o capítulo 18 de Apocalipse. Vocês estão muito familiarizados, versículo 10 ao versículo 14, fala sobre a Babilônia e os mercadores da terra, e diz claramente, meus amigos, a Babilônia controla todas as coisas preciosas, todos os tesouros, vocês veem isso? E a palavra vermelha diz que a Babilônia também escravizará as almas dos homens. Nós estamos sob o cerco. Quando uma nação está no cerco, o povo tem que desistir de suas liberdades. O que acabei de dizer? Quando uma nação está em um cerco, o povo tem que desistir do quê? De suas liberdades. O que aconteceu com o rei Jeoaquim em 2 Reis 24? Ele não podia mais residir em Judá. Ele foi levado como um escravo para a Babilônia. Então, o que aconteceu com os direitos dele? Os direitos de sua esposa, os direitos dos filhos, eles não tinham mais direitos. Vocês estão entendendo meu ponto, amigos? O que aconteceu durante a pandemia? O que aconteceu com nossas liberdades? Não tínhamos escolha no assunto. Suas liberdades foram realmente restritas, suspensas. Nós fomos todos cercados e a maioria do povo é ignorante. Então, quem deve despertá-los? Está bem aqui, amigos. Esse é o inimigo do povo de Deus. Esta é a igreja perversa, a hierarquia, os jesuítas, o osso do tráfico de escravos. Aí está, meus amigos. E o papado despreza as liberdades na Constituição dos Estados Unidos da América e também em todas as outras nações. Está bem aí. Agora o próximo ponto, que eu quero que este seja um estudo bíblico muito sucinto, sem buracos. Vamos para Jeremias 52. Gravem bem isso. Em um tempo de cerco, há uma escassez de suprimentos de comida e todos os outros suprimentos. Em um tempo de cerco, cerco bíblico agora, há uma crise na cadeia de suprimentos. É isso que está na Bíblia. Volume 4, página 499. Venham comigo para Jeremias 52, versículo 4 ao versículo 6. Eu quero que isso fique bem claro. Versículo 4, e diz: E aconteceu que no 9º ano de seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, prestem bem atenção, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio ele e todo o seu exército contra Jerusalém. Versículo 5, então a cidade foi o quê? Todo mundo junto, sitiada, até o 11º ano do rei Zedequias. Vejam o versículo 16, a nação foi sitiada pela Babilônia. Versículo 6, e no 4º mês, no 9º dia do mês, a fome. Sublinharam? Vocês veem agora? A fome era intensa na cidade, que não havia pão para o povo da terra. Quando uma nação está sendo sitiada, o que vem é a fome, está claro? Isso é bíblico. O que acontece desde 11 de março de 2020? Falem comigo. Como os americanos e as pessoas do mundo passaram por uma época de fome, como escassez total. O que mais? É a sua hora. O que agora? Preços altos, certo? Porque foi um problema de demanda, certo? O que mais? Crise na cadeia de suprimentos. Você queria comprar algo mais barato e demorava mais tempo do que o normal para chegarem às prateleiras. As prateleiras das lojas estavam vazias, sem papel higiênico, sem comida nas prateleiras, certo? Isso foi um tempo de quê? De cerco. E ouçam-me agora, porque as prateleiras nas lojas foram reabastecidas com mercadorias.
Achamos que o cerco acabou. Vamos ver mais tarde. Olhem para a tela, meus amigos. Diz que a pandemia corroeu a democracia e o quê? O respeito pelos direitos humanos. Nós estávamos num cerco. Estamos num cerco. Isto é The Economist. Nós estivemos no cerco em 17 de outubro de 2020. Segundo Reis, capítulo 6. Pais, vocês comeriam seus filhos? Vocês sabiam? Filé de churrasco refogado. Você poderia sentir o cheiro. Segundo Reis, capítulo 6. Olhem para o versículo 24. E aconteceu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todos os seus exércitos e subiu e sitiou Samaria. Alguns desses jovens olharam para mim. Pastor, o quê? Mamãe e papai vão me fazer churrasco? Eu não vou para casa então. Não, eles não vão fazer isso. Amém? Não farão isso. Mas eles fizeram isso nos tempos da Bíblia. Olhem para o versículo 25. E houve uma grande fome em Samaria. Samaria era Israel. Samaria era a terra onde Israel habitava. Samaria, certo? Pulem para o versículo 25. E houve uma grande fome em Samaria. E eis que eles a cercaram. Até que uma cabeça de jumento foi vendida por 80 peças de prata. Eles estavam comendo jumentos? Em outras palavras, as coisas eram tremendamente caras. Você está no cerco. Vejam isso. Vamos para o versículo 26. E diz: E enquanto o rei de Israel estava passando por cima do muro, gritou ali uma mulher dizendo: Socorro, meu senhor, ó rei. E Acabe disse: Se o senhor não te ajudar, de onde te ajudarei? Da eira ou do lagar? Então, pelo que ela estava clamando ao rei, ela não tinha comida. O que vem do chão da terra? Verduras. O que vem da prensa do vinho? Uvas. Sem frutas, sem grãos. A propósito, então o que nós devemos fazer para nos prepararmos para o cerco atual? E quando piorar, o que devemos fazer? Precisamos plantar das coisas que vêm do chão, amém? E armazenar algumas verduras, certo? Um pouco de arroz, fubá, certo? Amém? Um pouco de leite, um pouco de quinoa, amém? O que mais você vai armazenar? Vocês começaram a armazenar? Ok. O que vocês estão armazenando? O que vocês estão armazenando? Feijão? O que mais? Eu disse isso antes, arroz. Macarrão? O que mais? Farinha de aveia. Aveia, certo? Armazenar, ok? Pulem para o verso 28. E o rei disse a ela: O que te aflige? E ela disse para mim: Dá o teu filho para que possamos comê-lo hoje, e amanhã comeremos o meu filho. Hã? Me deixem parar por aqui. Olhem para isso, meus amigos. Estamos no cerco. Este é o braço direito do Papa na ONU, Antônio Gutierrez, que na verdade acabou de ser resgatado e educado como jesuíta. Ouçam o que ele diz desde a pandemia. Observem. Estes anos, a crise alimentar é por causa da falta de acesso. Nos próximos anos, será por causa da falta de alimento. Nós não estamos em um cerco? Olhem agora, meus amigos, o que está acontecendo na Holanda. O governo está dizendo para fechar as fazendas. Agora não vou gastar tempo para reiterar e regurgitar esses pontos. Vejam isso, meus amigos. Fecharam as fazendas. Então, o que vai acontecer com o suprimento de alimentos? E por que a Holanda? Porque a Holanda é o segundo maior exportador de produtos agrícolas, como suas verduras, seus feijões, leguminosas, frutas. É um cerco. Você pode implorar por si mesmo para se tornarem paupers do governo. Sim, eles estão colocando a Holanda em um cerco. Pastor, mas eu não moro naquele país holandês, eu sou um americano, eu falo bem em inglês ou espanhol ou francês. Ouçam o que ele diz. A agricultura contribui com cerca de 33% de todas as emissões do mundo. Depende um pouco de como você o conta, mas está entre 26 e 33, e não podemos chegar ao zero líquido. Não concluímos esse trabalho a menos que a agricultura esteja na frente e no centro e faça parte da solução. Parem a agricultura! Clipe 2. Parem de cultivar! Para resolver o grande bicho-papão da mudança climática, parem de cultivar! É um cerco, mas com uma população crescente no planeta, acabamos de cruzar o limiar de 8 bilhões de cidadãos em todo o mundo. Acabamos de cruzar isso nesse último ano.
Emissões do sistema alimentar sozinhos são projetados para causar mais meio grau de aquecimento até meados do século, no curso atual que estamos, um futuro de 2 graus. Então, o que devemos fazer? Parar de cultivar. A administração de Biden está se oferecendo para pagar aos fazendeiros do Rio Colorado para parar de cultivar. Vocês veem o que está vindo, amigos? É um cerco. A pandemia causou a tempestade perfeita para o quê, amigos? Para a crise na cadeia de suprimentos. É um cerco. Próximo ponto. O cerco bíblico traz uma restrição nas viagens. Oh, misericórdia! Em um cerco, a viagem é restrita. O que vem à sua mente? O que aconteceu em 11 de março de 2020? Quem controla o suplemento de alimento controla quem? Controla o povo. Isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Vamos voltar aqui. Isso está na Bíblia. Quem controla a comida, controla as pessoas. Apocalipse capítulo 18. O que a Bíblia diz bem ali no versículo 10 ao versículo 14? Eles controlam o vinho, palavras azuis. Eles controlam o óleo. Eles controlam os cereais. Eles controlam o trigo. E o que mais? E escravizam as almas dos homens. Se você controlar a comida, você controla o povo. Isso é o que a Bíblia está falando, amigos. Caminhamos para o cerco. Ok, assistam a isso agora. Vamos ver se houve uma restrição de viagem desde 11 de março de 2020. Olhem para isso agora, amigos. Viajar durante a pandemia da Covid-19. Durante a pandemia, muitos países e regiões impõem. Sabem o que, amigos? Todos nós sabemos o que? Quarentenas, faixas de entrada ou as restrições de viagens para cidadãos ou viajantes para as áreas mais afetadas. Alguns países e regiões impõem restrições globais que se aplicam a todos os países e territórios estrangeiros. Vocês podem ler o restante. Amigos, estávamos sobre o cerco. Posso fazer uma pergunta? Quanto tempo eles disseram que a pandemia da pestilência 19 duraria? Quanto tempo? 3 anos. Vocês sabiam que na Bíblia o cerco da Babilônia sobre Judá foram 3 anos? Vamos comigo para 2 Reis, capítulo 17. A pandemia corroeu a democracia e o respeito pelos direitos humanos. Está lá na tela, direitos humanos. Olhem para isso, meus amigos. Observem com atenção. Isso saiu há alguns momentos atrás. Vejam isso. Esta é a congressista Michelle Bachmann sobre viajar sendo restrito. Vejam isso. Não somente, ok? O Senhor é muito bom. O ponto aqui é o seguinte. Eles nos disseram que a emergência da pandemia acabou há 3 anos. É o que eles disseram. Mas agora eles estão pedindo um certificado de saúde digital global e sem ele você não pode viajar. Olá, o que é isso? Um cerco! Isso não acabou! Congressista Bachmann, conte-nos um pouco sobre o que você experimentou quando foi para Genebra, na Suíça. E nós somos pelo menos parte do público ouvindo todas as coisas acontecendo na Organização Mundial da Saúde. Clipe 2. Que houve uma ação bombástica absoluta, imprensa, uma carta de imprensa que disse que a União Europeia já desenvolveu um passaporte digital global que regulará a capacidade das pessoas de usar o transporte e também regulará as questões da nossa saúde. Que o passaporte digital global, que seria essencialmente um código QR em seu telefone celular, o indivíduo teria que estar em conformidade com os mandatos da Organização Mundial da Saúde para poder viajar, para poder se mover. Cerco! Vocês viram agora? O cerco não acabou. Estamos apenas nos estágios iniciais. Estamos no olho da tempestade. Isso tem consequências tão profundas para cada pessoa na Terra, porque o plano previsto é que cada pessoa na Terra irá ficar sob o domínio e controle da Organização Mundial da Saúde. Então é sobre a sua soberania nacional, os direitos individuais pisados a pés, abolidos. Ouçam o clipe 4. E segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde, junto com a União Europeia, fizeram um passaporte digital e também firmaram os primeiros blocos de construção, presumivelmente fundindo a moeda digital, e os registros digitais de saúde de toda a nossa vida serão eventualmente mesclados neste código QR digital. E eles disseram que a data efetiva é junho de 2023. Em outras palavras, agora mesmo.
Esse passaporte digital global está conectado agora. Estamos num cerco! Meus amigos, por que vocês acham que eu estou lhe dando passagens bíblicas? E simplesmente permitir que os eventos atuais confirmem isso. Então, quando eu falo, não são teorias da conspiração, é a verdade da Bíblia. Último clipe. A OMS está orgulhosa de lançar hoje a rede digital global de certificação de saúde. Que mês? Junho, no cerco. 1º de junho, ouçam. E eu estou muito feliz que a partir de 1º de junho, a Organização Mundial da Saúde assumirá a estrutura do certificado digital da União Europeia. É isso mesmo. Amigos, vamos agora para 2 Reis, capítulo 18, versículo 9. Quantos anos? 3 anos. Por quantos anos o povo de Deus foi cercado na Bíblia? 3 anos. E o versículo 9 diz: E aconteceu que no 4º ano do rei Ezequias, que foi o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a sitiou. Paramos por aqui. Vamos para o versículo 10 agora. Quanto tempo a Síria, Babilônia, sitiou o povo de Deus? Versículo 10. E no final de quantos anos? 3 anos. Foram sitiados por 3 anos. Vocês estão vendo, amigos? E quanto tempo durou a pandemia? Ouçam mais uma vez rapidamente. Isso é exatamente certo, e eu acho que nossas vidas serão daqui a 1 ano, nossas vidas serão completamente terminadas sem um milagre ou uma mão interveniente do Senhor. Estamos olhando para menos de 1 ano, para este ponto, de ter isso, um passaporte digital completo aplicado e, na verdade, em jogo para todos no mundo inteiro. Quando devemos nos preparar? Hoje. Porque muitos de nós estamos procurando por algo no futuro, quando na verdade já está aqui. Olhem com atenção agora para isso. Está lá, amigos, 11 de março de 2020. OMS, isso aconteceu quando foi declarada uma pandemia. Última frase, na linha vermelha, ali está, amigos. Quando eles disseram que terminou o fim da emergência pandêmica, quando? 11 de maio de 2023. Eles amam aquele número 11. 11 do 9... 11 de maio, são 3 anos, biblicamente falando 3 anos, cercados por 3 anos. E agora eles estão nos dizendo que a pandemia acabou, só que não acabou. Estamos no olho da tempestade, que eles estão se preparando para lançar novamente. Observem este ponto. Quantas vezes Jerusalém foi cercada antes de ser incendiada no ano 70? Quantas vezes eles foram cercados? Quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes. Ano 66 DC. Por qual general? Qual era o seu nome? Cestius. Então ele realmente se retirou, providencialmente, ok? E os judeus começaram a dizer: oh, o cerco acabou. Vocês entendem meu ponto? Acabou. Mas eles estavam no olho da tempestade, 3 anos e meio restantes, 3 anos aproximadamente, depois veio Titus, e ele cercou a cidade e literalmente destruiu Jerusalém novamente. Quantas vezes eles foram cercados? Vocês sabiam que isso aconteceu antes? E aqui está o meu ponto. A Bíblia diz pela boca de quantas testemunhas que toda a verdade seja verificada, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, e todo mundo seja um só estabelecido. Venham comigo para Jeremias capítulo 37. Este não é Jerusalém no ano 66 ou 70. Esta é Jerusalém no tempo de Zedequias. No tempo do templo de Salomão foram cercados 2 vezes por 3 anos. Vamos para Jeremias capítulo 37. Olhem comigo, cuidadosamente para o versículo 16. Vamos começar com o versículo 5. Observem cuidadosamente. Então o exército do faraó saiu do Egito. Meus amigos, deixem-me dizer uma coisa, por favor, não durmam agora. E quando os caldeus babilônios, que sitiavam Jerusalém, ouviram as novas, o que eles fizeram? Partiram de Jerusalém. Vocês perceberam o que aconteceu aqui? Jerusalém foi cercada, mas o que aconteceu? Deus providencialmente enviou o exército egípcio aos babilônios. Espere um minuto, vamos voltar para lidar com os egípcios. Perceberam meu ponto? Deram um tempo em Jerusalém para fazer o quê? Vamos para o versículo 6. Eu me pergunto, o que aqueles em Judá e Jerusalém fizeram quando houve uma retirada?
Quando Antônio Guterres e Tedros, diretor da OMS, que agora declaram o fim da pandemia, eu agora declaro o cerco acabou. Olhem para o versículo 6. Então veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, desta forma direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me investigar. Eis que o exército de Faraó veio para ajudá-los. Retornará para o Egito, para sua própria terra. E os caldeus virão o quê? Novamente. O quê? Vocês veem agora? Os caldeus virão novamente. Então, porque Deus permitiu que os egípcios viessem e cutucassem Nabucodonosor? Ei, venham aqui. Por quê? Para preservar Israel, para Israel se preparar para o que estava vindo novamente, um segundo cerco. Agora ouçam o que eles estavam dizendo em Jerusalém quando a Babilônia recuou. Versículo 8. Os caldeus virão novamente e lutarão contra esta cidade e a tomarão e a queimarão com fogo, assim diz o Senhor. Todos leiam juntos agora. O que ele estava dizendo ao professo povo de Deus? Não enganeis a vós mesmos dizendo, os caldeus certamente afastar-se-ão de nós, porque eles não se afastarão. Eles estavam dizendo que acabou a pandemia. Acabou o cerco, mas Deus diz que está chegando e será muito pior porque eles queimarão as cidades com fogo. Então o que está por vir, meus amigos? Então, ao lado dessa escritura, vamos para o grande conflito, página 30. O grande conflito, página 30 e 31. O capítulo com título A Destruição de Jerusalém, que confirma que em 66 e 70 DC, que o segundo templo foi sitiado 2 vezes e depois destruído. O templo de Salomão em Jeremias foi sitiado quantas vezes? 2 vezes e então foi destruído. São 2 testemunhas. Então o que acontecerá nos últimos dias? Falem comigo agora. Esperamos o quê? Muito obrigado, muito obrigado. Esperar o quê novamente agora? 2 cercos. Já passamos por um. Já passamos por um. Então, o que devemos começar a fazer agora? Nos preparar. Vocês veem o que acontece quando é baseado na Escritura? Vocês veem isso? Não deve haver nenhuma confusão dizendo que essa é sua opinião, mas é da Bíblia. As pessoas dizem, você e seu apresentador, o quê? Vou orar por você. Eu oro por você. Quando baseamos pela Escritura, você consegue entender os eventos atuais, confirmando a Bíblia. João 14, 29, falando sobre a crise, eu digo a vocês essas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem vocês possam acreditar. Onde devemos olhar para essas profecias acontecendo? Nos livros da história ou nos eventos atuais? É assim que vocês conseguem ver. Faz sentido agora? Agora, um ponto poderoso. Alguém sabe por que Jeremias foi preso? Não sei se Deus vai me colocar ou permitir-me ir à prisão. Por amor à verdade, amém? Por que Jeremias foi preso? Alguém sabe por quê? Eu não iria fazer essa pergunta se não estivesse baseado no contexto, então falem comigo agora. Por que vocês acham que o profeta Jeremias foi preso pelo rei de Judá? Vamos lá, qual a verdade? Sobre o que ele estava pregando? Isso é para uma geração da verdade presente. Contexto do tópico. Ele estava pregando que um segundo cerco estava chegando. Nós acabamos de passar por um e o segundo está chegando. E Zedequias disse, chega, não queremos ouvir sobre um segundo cerco. Coloquem este homem na prisão, calem a boca dele. Jeremias 32. E isso veio da igreja, não do Estado, da igreja. Veio do que então? Da igreja. Olhem para o versículo 2, Jeremias 32, versículo 2. Observem cuidadosamente o versículo 1 ao versículo 2. Pois então o exército do rei de Babilônia sitiava Jerusalém. Jeremias, o profeta, foi trancado no átrio da prisão que estava na casa do rei de Judá. Versículo 3. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha trancado, dizendo, por que razão tu profetizas e dizes assim diz o Senhor? Eis que eu te darei esta cidade na mão do rei da Babilônia, e ele a tomará. Então por que novamente o rei de Judá, o rei da igreja, colocou Jeremias na prisão? Ele não queria ouvir sobre um segundo cerco. Versículo 4. Ezequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e falará com ele boca a boca, e o rei da Babilônia arrancará os seus 2 olhos. Em outras palavras,
Você não pode parar a profecia. Permita-me agora inserir algo muito surpreendente que deve nos despertar. O título desta mensagem online era simplesmente isso. Você está no cerco da Babilônia e Gomorra, certo? Desde 3 de novembro de 2020. Posso fazer uma pergunta? O que é Gomorra? É sodomia, certo? Nós estivemos no cerco. Quando você está no cerco, eles tentam silenciar a voz do protesto. O que Zedequias fez? Vamos calar este homem, certo? Então, quando vimos o movimento na América e ao redor do mundo, onde você pode pregar contra os pecados, não contra as pessoas, mas os pecados, as pessoas do LGBT, e chame-os para Cristo e para o arrependimento, eles devem entender que estão num cerco. Gênesis 19, versículo 4. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade até os homens de Sodoma, qual é a próxima palavra? Vocês conseguem ver? Rodearam a casa toda, e tanto velhos como os jovens, todo o povo de cada quarteirão. Mas não é só isso, olhem para o versículo número 5 agora. E eles chamaram lá, e eles disseram: onde estão os homens que vieram aqui esta noite? Etc, etc. Pulem para o verso 17. E Ló disse: rogo aos irmãos que não venhais a agir tão perversamente. Olhem para o versículo 9. O que eles disseram para Ló? Para confirmar que era uma forma de cerco. Você não tem o direito de protestar contra o pecado. Versículo 9. E eles disseram: Ló, fique para trás. E eles disseram novamente isso. O sujeito veio para peregrinar e ele quer ser um juiz. O quê? Um juiz? O que um juiz faz? Diferencia o certo do errado. Quem fez de você um juiz? Cale a boca, ou então lidaremos pior com você do que com aqueles dois homens. Nós estamos num cerco. Venham comigo agora para Lucas 21. Um cerco está no versículo 20. Venham comigo para Lucas 21. Um cerco está no versículo 20. Um cerco está no versículo. E quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, então sabei que é chegada a sua desolação. Nós estivemos num cerco. Corte isso em justiça. Vamos para Deuteronômios 28. Nesse segmento vou compartilhar com vocês rapidamente um atalho para provar que Cristo profetizou que um cerco aconteceria nos últimos dias. Vamos, meus amigos, para Deuteronômio capítulo 28. Olhem para o versículo 52. Vou ler este versículo e me digam qual palavra se destaca para vocês. E a chave a pista é, Cristo derramou essas palavras no livro de Lucas capítulo 21. Deuteronômio 28, vejam o versículo 52, e diz: e ele te cercará em todas as tuas portas, até que tuas paredes altas e muros caiam. Versículo 53, e tu comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de suas filhas, que o Senhor teu Deus te deu, no cerco e no aperto, na qual estamos. E os teus inimigos te afligirão. Afligir. E apenas no caso de você perder, a Bíblia repete, pulem para o versículo número 55, olhem para a última frase do verso 55. Nada restará no cerco, porque os teus inimigos te afligirão. Vocês percebem? Apenas no caso de você perder, pulem um pouco para o versículo número 57. Novamente, cerco e angústia. Que texto da Bíblia vem à minha mente agora? Sim, angústia. Lucas 21, versículo 25. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra. Falem comigo agora. E a angústia de todas as nações. Nações sob cerco. Como resultado agora os corações dos homens desfalecerão. Vocês percebem agora? Que contexto, que perspectiva. Os corações dos homens significa que será difícil, terão medo. E por causa daquelas coisas que estão por sobrevir sobre a terra, os poderes do céu serão abalados, os corações dos homens estarão desfalecendo por medo. Vamos para Apocalipse capítulo 16. Eu acredito que Deus também colocará a América e todas as nações desta terra no cerco. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Sempre que um cerco acontece, ocorrerá a fome. Deus enviará quantas pragas? As 7 últimas pragas representam o cerco de Deus sobre a terra. O que vai acontecer com os rios e os mares nas 7 últimas pragas? O que vai acontecer com as fontes das águas nas torneiras de água? Sangue. O que vai acontecer com o sol?
vai queimar os homens com calor. Então, o que vai acontecer com a vegetação sem luz solar, sem água? Cerco. Faz sentido? Cerco. O que vai acontecer ao sol também? Escuridão. O que pode crescer sem luz? Cerco. E então a sétima praga é o quê? Não é Jesus. É granizo, pedras pesadas de granizo, um cerco. Faz sentido? Agora, o meu último ponto. Venham comigo para Apocalipse 20. Vocês sabiam que Satanás, na última hora de sua existência, ele vai fazer um cerco contra Nova Jerusalém? Ele não muda, Satanás não muda. Eu fico animado, não por Satanás, mas por saber que faz sentido. Porque Deus conta o fim desde quando? Desde o começo. E também Ele nos mostra o fim para que possamos entender o que está acontecendo. Versículo 7. Versículo 7 diz que Satanás será solto de sua prisão. Os 1000 anos chegaram ao fim. A segunda ressurreição ocorre agora. Olhem agora para o versículo número 8. O versículo 8 diz que uma batalha se segue, é um cerco, um tempo de guerra. Vocês percebem como todas as suas anotações fazem sentido? Olhem agora para o versículo 9. Satanás e seus demônios e os impenitentes, eles subirão sobre a largura da terra. E o que acontecerá então? Um cerco. Um cerco. Cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas então o que acontece? Ouçam. Em vez de a Nova Jerusalém ser incendiada, vocês estão compreendendo? Por Nabucodonosor, por Titus, agora Deus preserva a Nova Jerusalém. Poderoso, não acham? E destrói Satanás, aquele que instigou o cerco em primeiro lugar. Poderoso, não acham? Então, como devemos agir nesse tempo de cerco, no olho da tempestade? Quero trazê-los para o livro de Daniel. Qual livro? Todos vêm comigo para Mateus 24. Esta escritura brilhará mais em sua mente. Vejam o versículo 14. Jesus diz que o fim virá quando o evangelho será pregado, certo? Olhem para o versículo 15. Quando vocês virem, portanto, a abominação da desolação, descrito por quem? O profeta Daniel, estiver de pé, o que significa para nós? Quando vocês verem o poder do inimigo de pé no lugar santo, o que isso significa agora? Vamos lá agora. Um cerco. Faz sentido para vocês agora? Faz sentido agora? Observem isso. Como devemos agir no tempo do cerco? O que está no versículo 16 até o versículo 20? Para onde devemos ir? Para onde devemos ir? Para o campo, para as montanhas. Mas e se meu país não tiver montanhas? Você irá para uma área plana, amém? Áreas rurais, montanhas. O que está no versículo 20? Qual o dia que devemos manter? O sábado. Preparação prática, mas devemos estudar o livro de Daniel, capítulo 1. Venham comigo. Ok, prestem atenção agora. Por quantos anos Nabucodonosor cercou Jerusalém? No tempo de Daniel? Quantos? Não ouvi. Foram 3 anos, 3 anos, é isso mesmo. Venham comigo para o capítulo 1 de Daniel, versículo 1. Menciona o cerco de Nabucodonosor sobre Israel, certo? Judá. Olhem para o versículo 5. Quantos anos? 3 anos. Observem cuidadosamente agora. Estamos em um cerco. Temos uma pequena pergunta. Uma pergunta. Qual era a dieta de Daniel no cerco? Qual era? Vegetarianismo. Então, qual deve ser nossa dieta no cerco? O quê? Posso mostrar-lhes onde devemos ir? Para onde? Para o campo. Amém? Ok. Vá para o capítulo 1 de Daniel, versículo 1, versículo 5, versículo 8 até o versículo 12. Uma dieta baseada em vegetais, tendo comida e água em sua propriedade, ok? O que aconteceu em Daniel 3 na época do cerco? Havia uma lei obrigando as pessoas a adorarem a imagem. Então deixe-me fazer uma pergunta. Quando o papado voltar com seu cerco nos últimos dias, para onde iremos? Porque ele vai forçar a adorar a imagem da besta. E quem é a imagem do papado? Que nação é a imagem? A América protestante apóstata. Estamos prontos para o cerco quando ele voltar? O que aconteceu agora em Daniel 6? No cerco, o que aconteceu? Não ore para nenhum outro Deus, decretou o rei. Mas o que Daniel fez? Quantas vezes ele orava? 3 vezes ao dia. Essa deve ser nossa experiência. Vão agora para Deuteronômios 20, então encerramos.
Olhem atentamente para o versículo 19. Quando sitiares uma cidade por um longo tempo em guerra contra ela para tomá-la, tu não destruirás o quê, meus amigos? As árvores que eles cortaram, forçando um machado contra ela, porque tu podes comer o quê? Comer os frutos, e tu não deves cortá-las. Por quê? Porque as árvores do campo é vida para o homem, para empregá-lo em que época? Em tempo de cerco. Vida no campo, meus amigos, vida no campo. E uma dieta baseada em vegetais, ok? Aqui está uma oração para orar agora. E quando o cerco ficar mais difícil e Deus permitir que o diabo, o papado e seus mercadores transformem aquela fornalha de cerco 7 vezes mais fortes, vá para 1 Reis, capítulo 8. E esta oração é boa para todos nós, seja o que for que estejamos passando. Olhem para o versículo número 37 e aí encerramos. Olhem atentamente para o versículo 37. Se houver na terra, qual é a primeira coisa? Quando você perceber todas essas 4 coisas em Mateus 24, se houver na terra o que agora? Fome. Se houver uma pandemia da pestilência 19, crestamento, mofo, locusta, ou se houver lagarta, se o seu inimigo, o que agora? Isso significa quando você ver fome e pestilências, o que o inimigo está fazendo? Cercando. Estamos num cerco. Acordem, santos. Esse é o propósito da fome e da pestilência para nos cercar. Vamos continuar lendo. Se o seu inimigo o cercar na terra da sua cidade, qualquer praga, qualquer enfermidade que houver, isso tudo já está acontecendo. Vamos ler o versículo 38. Qualquer forma de oração e súplica que for feita por qualquer homem ou por todo o teu povo de Israel, cada homem que conhecer a praga do seu próprio coração e estender as suas mãos em direção a esta casa, então ouve tu no céu o teu lugar de habitação, e perdoa, e faz, e concede a cada homem cujo coração conheces, conforme os seus caminhos, pois tu, somente tu conheces os corações, e todos os filhos dos homens. Que oração, meus amigos! Eles estão passando pela fome, pestilência. Se você está perdendo o seu sustento, se eles se voltar para o Senhor e se renderem a Ele, Ele conhece seus corações. Se eles voltarem-se para o Senhor em oração, não para Jerusalém literal lá no Oriente, mas a oração que vai até o santuário celestial, ouça tudo ao céu da tua morada e perdoa seus pecados, porque nós nos rendemos. E o quê? E concede a eles tudo o que eles precisam. Não importa o pouco que você tem para armazenar, Deus fará um milagre com o pouco que você tem, mas tudo começa com a conversão. Vocês compreenderam o que ouviram esta noite? É real para vocês agora que estamos em um cerco? A primeira etapa passou e está vindo a outra novamente. Que possamos ser encontrados prontos. E é por isso que não podemos apenas falar sobre preparação. Amanhã, domingo, coloque mais esforço no trabalho de preparação. Segunda-feira, coloque mais esforço no trabalho de preparação. Nisso. E não façam isso com base em sua conta bancária, mas com base na fé, para que Deus receba a glória. Todos nós podemos viver e sobreviver nos últimos dias. Enquanto oramos, que Deus nos prepare para pregar para as pessoas amanhã, para que elas também possam entender que todos nós já estamos em um cerco. E qual é o trabalho de preparação? Salvação, saúde física, mental e espiritual. E eles devem estar no local certo e, por sua vez, ir e alcançar os outros. Orem comigo agora neste momento. Pai que estás nos céus, somos gratos por esse estudo bíblico. Foi verdadeiramente uma revelação, uma iluminação. Não sejamos apenas leitores e ouvintes de sua palavra, mas que sejamos praticantes. É minha oração que essas palavras nos estimulem ao trabalho de preparação agressiva e evangelismo agressivo. Mantenha-nos fiéis e nós agradecemos. Somos gratos por essa oração. A esperança nessa oração, se nós voltarmos a Ti e orarmos em um momento de necessidade, precisaremos ouvir do céu e o Senhor nos curará e proverá para nós a esperança para nós.
Obrigado por nos ouvir. Obrigado por responder e prepara-nos para o evangelismo de amanhã nesta comunidade. Prepara-nos para sermos recipientes do Teu Espírito, para que possamos transmitir vida àqueles com quem nos comunicarmos. Obrigado, prepara-nos para esta nova semana. Temos instruções agora, sabemos o que fazer. Preparem-se, preparem-se, preparem-se. Obrigado por nos ouvir, obrigado por nos responder em nome de Jesus Cristo. Amém.